Paulo vem dizendo para nós que pregar o Evangelho foi imposto a todo cristão. E o cristão não tem que se gloriar de pregar o Evangelho, porque é obrigação de cada um cristão. Amém? Tem muitas pessoas que dizem assim: eu só fui chamado para varrer a igreja, então pregar é para outro. Todo cristão sabe falar que Jesus salva, cura, batiza e, mais importante, leva o homem para o céu. Então cada um de nós temos essa obrigação de pregar o Evangelho e não se gloriar por estar pregando o Evangelho, porque a glória do Evangelho é de Cristo. Glória a Deus, aleluia. É a nossa obrigação, é a tua obrigação. O Evangelho, ele é boas novas. O povo não conhecia o Evangelho, o povo não conhecia Jesus, e através do Evangelho o povo conhece as boas novas de Jesus. Irmão, no povo de Israel, a cidade de Samaria foi cercada, ninguém entrava e ninguém saía de Samaria. O povo já estava morrendo de fome, não tinha alimento, tudo cercado. E a Bíblia diz que fora desta cidade, eu vou resumir bastante porque é muito curto tempo. Fora dessa cidade havia 4 homens desprezados. Porque pela lei todo mundo já conhece muito bem que quem fosse leproso, quem tivesse tumor, quem tivesse algum tipo de defeito, esta pessoa era tirado do meio do povo. E esses 4 homens que continham no seu corpo lepra também foi tirado. Eles foram abandonados fora da cidade. E a Bíblia diz que esses 4 homens estavam abandonados. Só que Deus, quando Ele quer fazer alguma coisa, irmão, Deus pega quem está quebrado. Deus, quando Ele quer fazer algo tremendo, Deus, quando quer usar alguém para salvar multidões, Deus, quando quer usar alguém com grandes milagres, Deus, quando quer exaltar alguém, Deus pega alguém que está todo arrebentado, que o mundo desprezou, que não há situação humana, que não há condição humana, que o homem, que a mulher, que pessoas já desprezaram. Deus pega esse tipo de pessoa, Deus cura ele, Deus restaura ele, e ele será o anunciador de boas novas. Eu te pergunto, qual de nós chegamos no Evangelho perfeitinho? Qual de nós chegamos no... Sempre tem a maioria chegou cheio de ferida para Jesus curar. A maioria chegou toda arrebentado para Jesus te consertar de novo. A maioria chegou sem crédito humano, porém Jesus pegou você e trouxe você aqui. A Bíblia diz que Eliseu, na porta de Samaria, profetizou dizendo: amanhã, na porta de Samaria, na porta da entrada de Samaria haverá abundância. É isso que ele queria dizer. Haverá abundância. E tinha um homem, todo homem que se acha forte, ele é soberbo. Ele não gosta de escutar, ele gosta de falar. E esse homem, ele acabou dizendo contra a profecia do profeta e disse: ainda que Deus abrisse janela no céu, aconteceria o que você acabou de profetizar. Aí Deus deu outra palavra do profeta dizendo: você verá com os teus olhos, mas da bênção que Deus der para o povo você não comerás. Irmão, vai contra
mas não contra a palavra de Deus. O dia que nós se levantarmos contra a palavra de Deus, nós estaremos se levantando contra o próprio Deus. Tanto é que um dia um certo homem sábio, ele começou a dar algumas instruções aos fariseus que perseguiam os discípulos. Os fariseus pegavam os discípulos, açoitavam, tentavam impedir a pregação do evangelho. Gamaliel chamou eles e disse assim: olha, quer um conselho? Deixe os homens pregar. Se o negócio for de Deus, vai. Se não for de Deus, para. Tudo que é de Deus continua. Tudo que é de Deus, Deus coloca um vai para frente. Se não é de Deus, para. Se não é de Deus, não flui. Se não é de Deus, não tem almas ganhas. Se não é de Deus, Deus não para neste local. E a Bíblia diz que esse capitão se levantou, a palavra de Deus foi contra ele, que ele ia ver, mas não ia aproveitar da bênção de Deus. E daqui a pouco, meus irmãos, aqueles 4 homens leprosos, um começou a olhar para o outro, e a indignação começou a bater dentro deles mesmos. E a pergunta era de um para o outro, tipo mais ou menos assim: quanto tempo a gente já está aqui? Resolveu alguma coisa? Não. Se nós ficarmos aqui, nós iremos morrer. Se nós formos para a nossa cidade Samaria, nós também iremos morrer, porque lá não tem nada para comer. O único jeito é enfrentar o inimigo, porque morrer por morrer nós já vamos morrer. Então, se os inimigos nos matar, simplesmente morreremos. Mas se nos deixar viver, viveremos. Irmão, Deus gosta de pessoas de atitude. Deus gosta de pessoas que se levantam da situação que está e não aceite. Coloca Deus na frente e vai, porque se Deus estiver na tua frente, nada vai deter você. Por mais que a lepra esteja envolvida, por mais que a lepra esteja te matando, te arrebentando, te tirando as condições. Eles não tinham condições de ir para Samaria, eles não tinham condições de ficar da maneira que estava, eles não tinham condições de enfrentar o inimigo, mas ele falou: pelo meu inimigo, com força ou sem força, nós vamos enfrentar. E Deus aprovou. É aquilo que Paulo fala: quando eu penso que eu estou fraco, eu estou. E como nós pensamos tão forte? Aquele dia que você faz aquele jejum de 6 horas da manhã até a hora do culto, hoje vai cuspir fogo na igreja. Hoje eu só vou subir, vai cair 50 endemoniados na igreja. É o dia que você não consegue nem falar direito. Aí chega o dia que você diz assim: hoje eu estou fraco, hoje eu comi feijoada, hoje eu me expressei no trânsito. Hoje é o dia que você sobe no púlpito, mais Deus te usa, mais Deus cura, mais almas são ganhas, porque o poder não é humano, o poder de pregar o evangelho é do Espírito Santo. E se o Espírito Santo é sobre você, ele vai te usar. O homem não é usado por mérito humano, o homem não é usado por boniteza, o homem não é usado pelo terno que ele usa, pela irmã não é usado pela roupa que ela usa. O homem é usado pela misericórdia
macumbeiro, se eu for evangelizar, vai tacar macumba em mim aí. Mas você não é crente? Irmão, se Deus é na tua vida, você evangeliza o macumbeiro, traficante com R15, você evangeliza a prostituta, você evangeliza onde quer que for, porque o Espírito que está em ti é mais forte do que o Espírito que está no mundo. O Espírito que está em ti é mais forte do que tudo. Tem gente que tem medo de pregar, se eu começar a pregar, a luta vai aumentar. Se eu começar a jejuar, a luta vai. Então eu vou ficar no meu cantinho. Ele vai esperar. Ele é diferente dos 4 leprosos. Ele vai esperar morrer no lugar que está. Os leprosos se levantou mesmo com lepra e rejeitado. Além de ser leproso, era rejeitador. Eu tenho certeza que ninguém aqui é rejeitado. Então pregue o evangelho. Anuncia a palavra de Jesus. Amém? Quando eles se colocaram em pé e começaram a caminhar em direção dos inimigos, sabe o que Deus fez? Deus falou: não vai ser 4 que vai, mas vai ser meu exército que vai pelejar por esse mundo. Vai ser meu exército que vai trabalhar por esses 4 homens. Vai ser meu exército que vai entrar e vai fazer a obra, mas é um exército inteiro que está contra 4 homens. O exército de Deus é muito maior. Irmão, quando você enfrenta o diabo em favor de uma alma, não é você que está enfrentando, é Deus que está te mandando, e Deus te responsabiliza, porque Jesus disse: ide pregar o evangelho, ele se garante por você. Jesus já te deu a garantia: ide pregar, e pode ir, porque eu vou estar contigo. Os 4 homens, quando eles começaram a caminhar, Deus falou: eu vou, mas eu vou na frente. Cada passo que eles davam era com o barulho de carruagens de um grande exército que ia contra o exército inimigo. O povo inimigo começou a ouvir lá e disse: o povo de Samaria juntou um monte de exército para vir contra nós, mas eles não sabiam que eram 4 homens determinados que Deus estava usando para tirar eles de lá. O povo, meus irmãos, quando começou a andar, Deus começou a trabalhar. Quando ele chegou no arraial dos inimigos, sabe o que tinha? Não tinha nada, a não ser alimento, armas de guerra, roupas. Eles falam assim: comeram, sobejaram, espartaram-se. Ele falou assim: a bênção não é só para nós, não. Hoje é dia de boas novas. Quando você enfrenta o inimigo, você tem que anunciar as boas novas de Jesus aos homens. Quando você enfrenta o diabo, você tem que anunciar as boas novas. Quando Jesus te dá vitória, você não tem que ficar com a vitória só para você. Jesus me salvou do mundo, Jesus me tirou da droga, Jesus me tirou da lepra. Eu vou contar isso ao mundo, eu vou testemunhar isso ao homem leproso, eu vou testemunhar isso ao homem drogado. Que existe um Jesus que cura, que existe um Jesus que dá abundância, que existe um Jesus que leva para o céu. Tem crente, meus irmãos, que se converte, depois que se converte, ele fala: não vou contar meu testemunho não, porque, sabe por quê? Porque eu tenho vergonha agora. Mas Jesus não aguenta lama, e tem gente precisando de ouvir o testemunho dele. Logicamente que tem pessoas que, algumas situações que passou na vida, não precisa falar. Tem irmão que fala que arrancou a cabeça, tirou o miolo do fogo, não precisa falar isso. É só falar que Jesus fez uma grande obra. Amém? Anunciar boas novas está nas mãos de cada um de nós. Pastor, eu estou leproso. Você tem que se levantar dessa situação, porque Jesus não te rejeitou. Se o homem te rejeitou, Jesus não te rejeitou. Se o homem te abandonou, Jesus
limpar